Boa noite, pessoal do Arte do Encontro. Hoje nós temos uma apresentação do Ivan Regina sobre Di Cavalcanti. Vou passar a palavra para o Ivan, para ele se apresentar rapidinho e tocar a apresentação. Ivan, obrigado aí, tá com a palavra. Boa noite, amigas, boa noite, amigos. Como vocês sabem, né, eu sou engenheiro, trabalhei a vida inteira na área de transporte. Agora, depois que me aposentei, fico fazendo palestras como essa. Essa palestra em especial foi um pedido do nosso amigo e confrade aí, o Rui Souza e Silva, a quem agradeço porque me permitiu conhecer mais a fundo esse maravilhoso pintor. Eu queria falar duas coisinhas antes da gente começar. Primeiro, que a gente não se preocupasse tanto no nosso grupo com o suporte da arte. O suporte, no caso da pintura, é a tela, né? No caso da música, é a voz humana, são os instrumentos. O suporte na arte, normalmente, ele é uma coisa assim, ele só tem importância para materializar a ideia do artista. Porque nós adoramos colocar lá no grupo, né? Ah, o cara pinta numa uma cabeça de alfinete, ah, o cara pinta em pétala de rosa, ah, o cara pinta com um coral moído, ah, o suporte não importa muito, né? O que importa realmente é a luta por uma ideia. E uma terceira coisa, que é o seguinte, também, às vezes eu sinto a impressão, assim, de que algumas pessoas acham que parafraseando Kafka, o cara acorda um dia assim e fala assim: puxa, virei artista. Em vez de virar barato, o cara vira artista. Então o pessoal pensa, por exemplo, que o Van Gogh já nasceu pintando aqueles quadros lá da Provence, com aquilo que nós conhecemos. E não é, né? Um artista é uma luta muito difícil para poder chegar no resultado e que ele internamente almeja, pela a luta pelo qual ele trava, pelo sentido da vida. Às vezes uma vida inteira não é suficiente. No caso aqui nós vamos ver do Di, ele pugnou e acho que conseguiu se satisfazer com a sua obra e com o seu objetivo. Que objetivo era esse? Ele queria encontrar uma pintura que fosse brasileira até o tutano, encontrar a alma brasileira, mas uma pintura que não fosse abstrata. Ele queria manter o seu caminho sempre figurativo. E nós vamos, essa apresentação será um pouco diferente, por ela se tratar de artes visuais, ela será praticamente inteirinha visual. Isso que vocês vão ver em seguida. Essa palestra foi baseada num livro, né, de Cavalcanti, da Folha de São Paulo. Os dados biográficos eu baseei nesse livro da Ligia Luff, que ela também pinta, né? E esse objetivo nosso aqui não é comercial, é apenas para divulgação no nosso próprio grupo. Vamos fazer uma biografia rápida do Di, né? Ele chamava-se Emiliano de Albuquerque Melo, nasceu em 6 de setembro de 97 no Rio de Janeiro. Era filho de um tenente do Exército, trabalhava na Guarda Imperial. Nasceu na atual Riachuelo, numa casa que pertencia ao seu tio, o Zé do Patrocínio, que todo mundo já ouviu falar das nossas lições de história, né? Que era emérito abolicionista. Era casado com Henriqueta, que era irmã da mãe de Emiliano, Rosália. Ele cresceu em um ambiente político, musical e literário. Quando ele tinha 3 anos, a família foi para São Cristóvão e o seu pai pertencia a uma tradicional família pernambucana, Cavalcante de Albuquerque Melo. Na época, quando ele era criancinha, o apelido dele era Didi. Depois, como a gente viu, vai cair um dia e ficar só o outro dia. Estudou no Colégio Pio Americano, no Rio de Janeiro, e fez colégio militar. Eu separei por décadas a biografia dele, né? Lembrando que, como ele nasceu em 1897, para cada data basta a gente somar 3 anos que a gente obtém a data do evento. Ele inicia a sua carreira artística. Morre seu pai quando ele tinha 17 anos e ele começa a trabalhar como caricaturista e ilustrador na revista Fonfon. Com 19 anos, ele já participa do primeiro Salão dos Humoristas, apresentando caricaturas em nanquim, muito elogiadas pela imprensa. Com 20 anos, ele vem para São Paulo,
onde vai para a Faculdade de Direito do Largo São Francisco e vai trabalhar no jornal Estado de São Paulo. Aqui seu apelido encurtou e se firmou. E o primeiro trabalho dele é a ilustração de inúmeros livros de autores nacionais e estrangeiros, tornando-se amigo de Oswald de Andrade, Mário de Andrade, Guilherme de Almeida e Monteiro Lobato, entre outros. Quando acontece aquela famosa exposição de Anita Malfatti, ele fica meio assim, traz um profundo impacto, porque era uma coisa totalmente diferente que ele não tinha visto ainda. Aquela mesma exposição que o Monteiro Lobato criticou, chamou de mistificação ou paranoia, como você já sabe. Quando terminou a Primeira Guerra Mundial, muitos pintores paulistas retornam ao Brasil e com eles vêm muitos pintores estrangeiros. E em 19 ele ilustra o livro A Balada do Enforcado, de Oscar Wilde, com desenhos ao estilo Art Nouveau. Em 21, ou seja, com 24 anos, ele se casa com Maria, filha de um primo irmão de seu pai. Publica nesse mesmo ano a obra Fantoches da Meia-Noite, com desenhos expressionistas que retratam o universo boêmio e a vida noturna, bêbados, vigias e prostitutas. Em 22, ele monta uma mostra individual e abandona definitivamente a Faculdade de Direito. Ele prepara peças gráficas, cartaz e programa para a Semana da Arte Moderna, onde ainda também exibiu 12 obras suas. Nós vamos ver o cartaz e o programa já já. Terminada a semana, ele consegue vender alguns quadros e, com o dinheiro arrecadado, resolve ir para Paris. Lá ele começa a pintar num pequeno ateliê e atua como correspondente do jornal Correio da Manhã, conhece Jean Cocteau, Blaise Cendrars, né, que foi um poeta modernista que depois vem ao Brasil, através de Sérgio Millier, que era um crítico de arte muito famoso na época. Ele conheceu todos os artistas de vanguarda da época, se tornou amigo do Pablo Picasso, do Braque, do Léger e do Henri Matisse. Na década seguinte, esses modernistas, e aliados às influências que ele recebe também de Tarsila do Amaral, com a temática do negro na pintura, traz forte e positivo impacto sobre sua pintura. Isso tudo que eu estou falando, nós vamos ver depois como é que se reflete sobre a sua arte. Vai passear na Itália, depois de ver as obras do Leonardo da Vinci e Michelangelo, ele resolve parar de pintar, fica somente 3, 4 meses só lendo poesia. Depois ele volta ao Brasil, meio desorientado, ilustra diversas publicações e faz uma pequena exposição no Rio de Janeiro. Passa a viver sempre entre Rio e São Paulo, atuando como ilustrador do Jornal Diário da Noite. Mantém a amizade com Picasso até a sua morte. Nós vamos ver a influência do Picasso também já já. Absorve o uso de cores intensas e formas curvilinas e simplificadas, típica do mestre espanhol. Em 28, ou seja, com 31 anos, filia-se ao Partido Comunista Brasileiro e retorna para Paris. Expõe na coleção de artistas brasileiros de Nova York. Depois, ele mostra na EMBA do Rio, Escola Nacional de Belas Artes, que era dirigida pelo então arquiteto Lúcio Costa, expõe pela primeira vez artistas de perfil moderno e modernistas, com obras de Di, e esse salão ficou conhecido como o Salão Revolucionário. 32, junto com Flávio de Carvalho, que era paulista, e faço um parênteses aqui, na sede do governo de São Paulo, aqui, da sede do governo estadual de São Paulo, tem várias obras maravilhosas do Flávio de Carvalho. Para quem basta ir lá, pedir para visitar, não há nenhum problema. Antônio Gomide e Carlos Prado, e funda o Clube dos Artistas Modernos. Ali ele conhece, numa aula de pintura, Noêmia Mourão, ele se separa da Maria e começa um relacionamento com a Noêmia Mourão. Em 33, ele publica o álbum A Realidade Brasileira, uma sátira ao militarismo da época. Ele sempre teve um lado caricatural, vamos dizer assim, e sempre um lado político muito forte, e ele não se escusava de fazer pinturas com forte teor político, com forte teor contra o governo. Defende Tarsila do Amaral, defende uma atitude social do artista, e em 32 ele é preso pela primeira vez e fica detido por 3 meses, em função da Revolução Constitucionalista. 35 ele novamente é preso e depois vai para a ilha de Paquetá. Nós vamos ver as pinturas que ele fez na ilha de Paquetá.
e, em 36, é novamente preso. Depois consegue sair da cadeia e vai para Paris, onde trabalha numa rádio. Lá ele tem contato com o expressionismo alemão e desperta o desejo em Di de denunciar os aspectos políticos e sociais do país, pintando temas ligados ao cotidiano do povo, como a favela, o malandro, o samba, os pescadores, os bares, as prostitutas e a boemia. Paris é tomada pelos nazistas e ele, em 1940, despacha 40 telas suas de Paris para o Rio de Janeiro, e essas telas, depois nós vamos contar o que aconteceu com elas, mas elas nunca chegaram aqui. Se perdeu 40 telas dele. Essa década marca sua maturidade artística, e apesar das influências de Picano e Cezanne, ele entende a arte como forma de participação social e valoriza em suas obras a identidade brasileira. Aí ele começa a fazer sucesso também com mais intensidade no exterior, vai para a Escócia, Estados Unidos, Inglaterra, Argentina, recebe 2 exposições individuais, representa o Partido Comunista Brasileiro no Congresso de Intelectuais pela Paz, no México, expõe 21 de suas obras no Bureau Internacional de Arte e termina seu relacionamento com Noêmia Mourão, a segunda mulher dele. Em 51, quando teve a primeira Bienal de São Paulo, ele perde, né, para esse Danilo de Prete, e entrevistado, ele fala assim, não, mas o Danilo não merecia ganhar. Então, quem que merecia ganhar? Ele fala, eu, lógico, né? Ele representou o Brasil também nesse ano, na 25ª Bienal de Veneza. 2 anos depois, ele recebe o mesmo convite e declina. Na Bienal seguinte, ele já recebe o prêmio máximo, dividindo o prêmio com o Volpi. Em 55, lança o primeiro volume de suas memórias, intitulado Viagem da Minha Vida, O Testamento da Alvorada, e ele faz a capa e as ilustrações. 56, ganha o primeiro prêmio na Mostra Internacional de Arte Sacra de Trieste, com crucificação, e expõe na 28ª Bienal de Veneza. Por encomenda de Niemeyer, elabora os cartões para os tapetes dos salões do Palácio da Alvorada, que foram executados pelos artesãos de Aubusson. Aubusson é uma região na França que famoso pela sua tecelagem. O pessoal pega os cartões e pelos cartões eles elaboram tapetes, muitos dos quais não são para serem pisados, sim para serem expostos. E recebe o título de o Patriarca da Pintura Brasileira, com 61 anos, e pinta as estações da Via Sacra para a Catedral de Brasília. Estamos chegando ao fim. Em 61, resolve anular a sua participação na Sexta Bienal de São Paulo. Ele afirmou que a arte, que nessa época, aqui no Brasil, a arte abstrata era muito forte, e ele afirma que a arte abstrata é uma forma de obscurantismo academizante, destinada a afastar o povo da pintura. Eu não quero entrar em polêmica aqui, é uma declaração forte, que eu não compactuo, adoro arte abstrata, mas são 2 caminhos paralelos que correm juntos, são 2 rios de águas que nunca se misturam, ou às vezes um pintor sai de um rio e vai parar no outro, mas ambos são formas de expressão, logicamente, válidas e legítimas, né? Aí ele profere no Instituto de Arquitetos do Brasil a palestra Responsabilidade dos Intelectuais na Luta pelo Desarmamento e pela Paz, e participa do Congresso em Prol da Paz em Moscou, em Paris. Ele, nessa época, tem uma participação política forte, mas ele continua participando, ilustra o livro A Vida e a Morte de Quincas Berro d'Água, de Jorge Amado. Depois o Rui, não sei se ele quer comentar um pouquinho nessa coisa dos livros ilustrados pelo Di Cavalcanti. Se ele quiser, depois, na sessão de perguntas, ele pode acrescentar. E na 7ª Bienal de São Paulo, ele já recebe uma sala especial para as suas obras. É indicado como adido cultural na França, viaja para lá, mas não chega a tomar posse em virtude do golpe militar de 64. Em 66, ele concorre uma vaga na Academia Brasileira de Letras e é preterido. Nesse mesmo ano, as obras que ele havia despachado da França para o Brasil são encontradas intactas na Embaixada Brasileira em Paris. Ninguém até hoje explicou esse mistério, né, do reaparecimento dessas obras. Vocês sabem que o Manamu Mabe, por exemplo, perdeu mais, acho que se não me engano, são 150 telas,
porque ele despachou por um avião também da França para o Brasil, o avião caiu. Não sei se vocês sabiam disso. Mas essa do de Cavalcante aqui teve um final feliz, porque ele conseguiu reencontrar, mas muito tempo depois. E ele é incluído na coleção Pinacoteca de Logênios, editada em Buenos Aires. Em 71, o Mann realiza uma grande exposição de seu trabalho, expondo 475 obras de diversas fases de sua carreira. Agora, uma coisa importante, ele sempre pintou muito. Há quem estime um rol de obras produzidas na ordem de 9.000 trabalhos. É uma coisa, é uma produção gigantesca, né? Participa da 11ª Bienal de São Paulo, recebe o título de doutor honoris causa pela Federal da Bahia, e depois, ele, com a saúde abalado, ele é operado 2 vezes em 75 e vem a falecer em 76, no Rio de Janeiro, em decorrência de uma crise renal e posterior falência dos órgãos. Lá no final eu vou apresentar, mas não vou ler uma cronologia, uma biografia pormenorizada dele, para quem quiser depois entra na apresentação e se distrai com uma coisa mais detalhada. Aqui a ideia é que você tivesse uma vida, uma noção de sua vida, para que a gente consiga discutir as obras que ele produziu. Ele era famoso pela sua maneira sensual e plástica de pintar. Ele começa a sua trajetória como desenhista e ilustrador, e seus desenhos, então, já eram muito bons. Essa sensualidade não decorre apenas da composição e do uso da cor, mas principalmente da estrutura interna do desenho, responsável pela qualidade, força e plasticidade de suas obras. Inicialmente, suas pinturas eram densas, escuras, com certas aproximações expressionistas, indisciplinada, intuitiva e continha uma necessidade heróica de destruir, de negar, de contradizer todo o enorme acervo de banalidades e lugares comuns que entupiam museus e salas de exposição no ano de centenário da nossa independência. Que, na verdade, a nossa pintura pré-semana de 22 era uma pintura com modelo europeu. O máximo que nós fazíamos era tentar copiar aquilo que se produzia lá fora. Quando, em 1930, ele vai para a técnica da pintura a óleo e ele começa a sobrepor camadas opacas ou transparentes, criando empastamento. Quando eu chegar numa tela aqui que tem esse recurso, eu explico direitinho o que é empastamento. E deixando restos de gestualidade, sobrepondo formas com cores intensas de uma paleta ampla. Na década de 40 e 50, suas pinturas revelam um escurecimento das cores e uma espécie de sujeira que adensa a superfície, ao passo que o desenho parece tornar-se menos refinado. Em 60, suas obras evidenciam uma nova mudança no jeito de pintar. Com o desenho ficando mais tosco, a paleta torna-se mais ampla, as superfícies deixam de lado a densidade e tornam-se mais leves em finas camadas de tinta. Então ele começa como caricaturista, a sua pintura vai ganhando corpo e volume e depois vai perdendo essa coloração. Então é uma coisa engraçada, acaba, para nós somos engenheiros, ela acaba criando uma parábola. Ela começa com pouca tinta na tela, muito tênue, passa por uma obra muito carregada, com muita tinta aplicada na tela, e com a velhice ele volta a pintar conforme a sua juventude. O que falaram dele? A arte de Di Cavalcanti sempre foi pautada pela liberdade. Se destacou como pintor social, rebelde, inquieto. Murilo Mendes define o artista como um homem que, apesar das aparências, vivia um drama intelectual constante, buscando soluções plásticas, políticas e críticas, debatendo o caso do Brasil e sua própria trajetória artística. Di Cavalcanti era um pintor de uma sensibilidade extrovertida, irreverente, independente, e que toca nas paixões mais profundas, retratando um Brasil pulsante de cor, ingênuo e triste ao mesmo tempo. Isso daí estão falando da obra madura dele, que, como nós vamos ver, ele não começa assim. Di Cavalcanti foi um dos maiores e mais originais intérpretes da arte brasileira. Ele é um artista sensual, nós vamos ver claramente aqui, não só pela temática, mas principalmente pela plasticidade da sua pintura, e criou mitos visuais que são pilares da arte nacional.
Aqui, ó, para Carlos Ilho, a sensualidade da obra de Cavalcanti não está apenas na figura da mulata, mas no tratamento dado à cor, um dos maiores destaques da pintura do artista. Ele passa a trabalhar com contrastes cromáticos fortes, a partir mais ou menos com 30 anos, e sempre atento à relação entre os volumes e os planos. O que falaram dele? A tendência de Cavalcanti ao fauvismo e ao expressionismo. Não concordo muito com isso, mas depois a gente discute quando vai falar da obra. Destacando que sua pintura era uma reação instintiva contra a banalidade artística da época. Aí já concordo plenamente. Uma busca pela destruição das convenções e uma afirmação do seu inconformismo e rebeldia. O desenho de Di Cavalcanti era revelador da sua personalidade. Nós vamos ver isso claramente também. Ah, Aí, o livro Tavares de Araújo, fala que é um dos maiores pintores brasileiros, o que ninguém duvida, né? Todo mundo concorda, captando de forma única a essência amorosa e sensual do país. Seu humanismo sensual e o foco no homem como objeto de sua arte são a chave de sua trajetória. E, para terminar, nós vamos ler um poeminha que Vinícius de Moraes escreveu para o de Cavalcanti. Que bom que existas, pintor, enamorado das ruas. Que bom vivas, que bom sejas, que bom lutes e construas. Poeta o mais carioca, pintor o mais brasileiro, entidade mais dileta do meu Rio de Janeiro. Então, apesar de nunca abandonar seu caminho figurativo, ele conseguiu atingir plenamente seu sonho juvenil. Caminhou com grande velocidade e qualidade em busca de obter a síntese de uma arte figurativa genuinamente brasileira. Nesse aspecto, foi o maior que tivemos. Isso aí que eu estou fazendo uma afirmação a priori, e nós vamos ver agora o seu percurso o seu percurso como pintor, para vocês verem se vocês corroboram, se vocês ratificam essa afirmação. Nós vamos passar por 115 obras representativas dele, muito rapidamente, embora a apresentação tá sendo bem rápida, e a ideia era isso mesmo, que fosse uma apresentação visual. O mais trabalhoso dessa apresentação foi ordená-las cronologicamente, porque é fácil, como ele pintou muito, pintou 9.000 telas, se você coloca na internet aparece mais de 1.000, mas é muito difícil datá-las e ordená-las cronologicamente. Então, eu procurei fazer isso daí para que a gente tenha uma dimensão de como um artista genuíno, verdadeiro, intenso, real, evolui. Aqui é a primeira obra conhecida dele, como nós vemos aqui, é uma pintura bastante tradicional, né, com enquadramento bem simples. Ele pintava bem, evidentemente, usando essa técnica aí de usar som vermelhão, vamos falar assim, mas já, então tinha coisa, mas não tem nada daquilo do Di que a gente conhece. E aí, olha, essas primeiras pinturas dele, a gente vê que com 20, em 1920 ele tinha 23 anos, é uma imitação do que se produzia no mundo. Esse quadro passa muito bem por um quadro do movimento de Art Deco, né? Para quem não sabe, Josephine Baker era uma cantora e dançarina norte-americana que era apelidada na época de a Vênus Negra, a Pérola Negra e a Deusa Crioula, coisa que hoje não nem podemos falar mais. Mas na época esse era o apelido dela e era tão famosa que ele a retratou, mas ela só veio ao Brasil quase 20 anos depois. Você vê que o traço é caricatural e a inspiração é claramente da Arte Deco, né? Aqui nós vemos um trabalho mais acadêmico dele, olha, também né, dessa mesma época, trabalhando muito essa coisa do claro e do escuro, desse contraste, mas uma pintura assim acadêmica, uma pintura que ainda era refém dos modelos europeus. Essa explosão de brasilidade que vai vir é aquilo que eu achei o mais bacana nisso daí. Não vamos ver já. Essa pintura, que é uma pintura bem feita tecnicamente, mas ela não tem nada de inovador e ela poderia estar em qualquer museu na Holanda, na França, na Alemanha, em qualquer lugar, ela não seria nada ela não passaria uma ideia de Brasil. Aqui está o cartaz da Semana de Arte Moderna de 22, né, que ele produziu, veio para cá, apresentou seus quadros também na Semana de Arte Moderna.
e a capa do programa, que era dada para as pessoas quando entravam no Teatro Municipal. Elas entravam não, né? Porque muitas vezes as apresentações se davam nas próprias escadarias do teatro. A partir desse contato que ele teve com os modernistas, é que ele vai começar, então, agora, a gente vai assistir a uma modificação do seu jeito de pintar. Ó, essa também é 22, como a gente vê, também é uma pintura, lembra muito a Arte Deco, não tem nada de original nem de brasileiro nela, né? Ela também, vocês podem ver que a camada de tinta é tênue, né? A roupa da Pierrette aí, ela é diáfana, então uma pintura sem profundidade, sem textura, sem brasilidade, né? Então, assim, artista não nasce feito, há que se fazê-lo, há que se trabalhar dia e noite para atingir os resultados para se tornar mestre. Aqui também, olha, esse também é uma obra muito típica da Art Deco, né? Esse alongamento das figuras, esses traços entremeados um com o outro. Mesma coisa vale para aquilo que eu falei também da, 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 da- da camada de tinta. Aqui já começa a modificar um pouco. Olha, tá? Assim, ainda o tema é um tema brasileiro, mas não tem uma composição mais apurada, mas você começa a ver já um uso de uma plasticidade ainda não totalmente definida e nem bem conseguida, mas você já começa a notar alguma busca, alguma luta. Essa tela é considerada aí pelos críticos como o primeiro onde eles conseguem arrumar um jeito brasileiro de expor. A composição ainda é clássica, né? As pessoas estão todas voltadas para o espectador, apenas no canto esquerdo, um sambista está girando, as mulatas têm os seios de fora, tem uma sensualidade, mas ainda não é o dia que nós vamos ver daqui um pouco. E lembre-se que aquele já estava com 28 anos e estava lutando ainda para conseguir os efeitos pictóricos que ele almejava. Aqui, olha, já uma pintura onde o que ganhou essa pintura para as anteriores? Vocês entendam que ele começa a ganhar plasticidade na pintura. Sua pintura começa a ganhar volume. Com esse volume, ele vai ganhar voluptuosidade e sexualidade, sensualidade nos quadros, tá? Aqui a gente está vendo o embrião dessas coisas que eu falei. Mulheres na Janela, aqui também começa a. Ele sempre teve uma ligação com o sexo feminino muito conhecida, né? Casou duas vezes, foi apaixonado muito mais, e a composição aqui ainda não é diferente, mas ele começa a estilizar e a compor de forma mais diferente. Outras meninas cariocas também ainda não tem uma a tinta ainda é colocada de uma forma mais convencional, vamos dizer assim, mas ele começa a fazer experimentações aí na diagramação das figuras. A sua esposa, aí num quadro monocromático muito bonito, né? Aqui a gente consegue enxergar aquela capacidade lá atrás que falaram que ele era um grande desenhista. Aqui fica muito claro. Esse é praticamente um desenho pintado, né? E a gente vê a beleza do retrato. A mesma Maria, sua esposa, pintada em uma tela e uma expressão muito romântica, muito de nostalgia também, muito bonito esse quadro. Aqui a composição já é um pouquinho diferente, mas ainda é convencional e a maneira de pintar ainda é a mesma. Mulatas, aí começa o ciclo das mulatas dele, ali que ele frequentava aquela região do Mangue, ali no Rio de Janeiro, onde havia vários bordéis, e ele pintava as mulheres que ficavam ali naquelas casas de prostituição. Esse quadro começa também a apresentar já alguma plasticidade, volume. Está claro isso que eu estou falando? Vocês começam a enxergar
o volume das formas, né? Aí lembra que aquele pedaço que ele teve na ilha de Paquetá, tem duas pinturas aqui sobre a ilha, retratando a ilha. A gente pode ver assim, que como técnica, os quadros são maravilhosos, mas ainda não é a expressão de um Cavalcante maduro no sentido de ser uma coisa brasileira, um jeito de pintar brasileiro ainda. Ainda aqui mesmo já uma outra vista da mesma ilha, e aqui, olha, é um outro quadro onde ele começa a mostrar já os elementos da sua maturidade. Estava com 32 anos, a composição é muito bonita, né? Um, um nu e uma paisagem no fundo. Aqui um baile, nessa região que eu falei do Mangue, que fica no centro do Rio de Janeiro, né? Esses prostíbulos do Mangue, eles só foram extintos por volta de 1980, mais ou menos, né? Eles permaneceram muito tempo no Rio de Janeiro. Te vê lá no fundo uma mulher nua dançando com um camarada de terno, mesa de bar, uma composição também bonita aqui, mas clássica. Olha a capacidade técnica do pintor aqui, né? Fica muito claro isso para a gente. É, a paleta ah, cromática é muito bonita, os resultados são muito bonitos, o enquadramento é muito bonito. Então, técnica não lhe faltava. Menina de Guaratinguetá, aqui começa aquelas pinturas, ele começa a entrar, né, como eu falei, na década de 30, onde ele vai ficar mais famoso, uma paisagem de subúrbio. Aqui aquele famoso quadro dele, onde houve a sua consagração como pintor. O que nós podemos reparar aqui? Primeiro é o seguinte, vocês lembram daquelas mulheres lá de trás? Eu preciso voltar lá, acho que não preciso, né? Da Arte Deco, como elas eram estilizadas, como eram mulheres bonitas, com feições europeias, feições assim, eh, que não tem nada a ver com a característica brasileira. Repara nas feições dessas cinco moças agora e vê se não são pessoas que nós encontramos cotidianamente na rua. Então, ele absorve a fisionomia, a representação da fisionomia brasileira, inova na composição, né? Porque é muito interessante também esse quadro, porque uma está olhando para a esquerda, outra está olhando para a direita, e então, assim, esse é um quadro inovador, no sentido que ele tem uma paisagem, tem uma composição interessante e começa a aflorar agora a brasilidade, e na década de 30 ele vai entrar no seu apogeu artístico. Uma mulher em paisagem, qual também a plasticidade que eu falei lá atrás, uma outra paisagem do Rio, com flor de cacto. Olha esse quadro aqui, que está no exterior, eu acho, né, pelo nome. Mulheres com frutas, também a mesma coisa. A tinta ainda é aplicado de forma muito sutil, muito delicada, né? E a genialidade do artista está em conseguir, com esse tom, com esse esfumato que a gente fala, né? Com essa transição suave das cores, esses elementos de transição tão bem conseguidos, né? E a gente foca na figura principal da mulher. É um belíssimo quadro. Agora aqui, esse sim também é um outro quadro muito importante. Aqui nós vemos o que a gente chama de, além de uma perspectiva muito interessante, que o peixe se destaca, aqui ele utilizou aquela técnica que se chama impasto. O que que é o impasto? O impasto é eu utilizar várias camadas de tinta para fazer um realce da perspectiva, tornando a superfície que eu quero ressaltar com mais tinta. Lá na frente vai aparecer outros peixes, e eu peço que vocês prestem atenção nesse, nesse daqui, que vocês podem ver que a figura do peixe vem em destaque, vem com muita tinta aplicada, com muitos detalhes, a paisagem lá no fundo, ela é acessória, vamos dizer assim, e o foco da pintura está exatamente nesse peixe com essa carga de pintura, de tinta e de
realce do elemento que ele queria realçar. Aqui uma pintura de 34, onde mostra mais o lado de caricatura, que ele também fica alternando. Ele vai e volta, vocês vão ver isso ao longo de toda a apresentação. Nu e Arlequins, aqui uma pintura interessante, né? Porque ao mesmo tempo que o tema é alegre, as figuras expressam outros sentimentos, né? E o olhar lânguido e triste aí da moça acaba nos remetendo a um pensamento mais emocional, e a nudez dela é interessante, que a nudez dela, ao invés de excitar ou coisa que o valha, ela apresenta mais um ar de tristeza e melancolia. Um pescador galego também, olha a, a beleza da representação daquilo que eu falei, com uso de poucas cores. Esse é um quadro também, onde agora sim a gente pode mostrar toda a sensualidade e a plasticidade da composição. A mulher está em primeiro plano. Você sabe que durante algum tempo ele foi até considerado um pintor obsceno, né? Por causa dessas pinturas que hoje em dia não tem nada a ver, mas na época o pessoal achava isso um escândalo. Mas é uma pintura lindíssima em função desse volume que é conseguido no objeto que está em primeiro plano. As montanhas por trás só estão aqui para fazer um pano de fundo para esse destaque e para essa voluptuosidade da mulher. Mas também o olhar dela é triste, né? É engraçado, né? Fica um contraste entre duas coisas. Elas não têm um aspecto sensual no rosto, só no corpo. O retrato da Noêmia, muito bonito também, né? Muito bem conseguido, uma coisa mais clássica. Moça com violões, onde ele fica experimentando essas composições e esses arranjos das pessoas, também é uma coisa que caracteriza muito a sua obra. A maneira como ele dispõe as figuras humanas no palco da tela é uma coisa muito, muito bacana. Não tem, é raro você ver em outros pintores. Nós vamos mais para frente, nós vamos ver exemplos mais radicais disso que eu estou falando. Aqui, provavelmente, essa tela deve ter perdido cor ou alguma coisa semelhante, né? Mas mostra mais ou menos o que ele fazia aí com 40 anos. Mulata com leque, mesma coisa. É interessante essa variação que eu falei, que com poucas, a paleta abrangendo uma faixa pequena, ele consegue essa plasticidade pictórica. Menina do Circo, também mesma coisa, né? Um olhar triste. Ele adorava, tem outros quadros dele retratando atrizes e atores circenses. Carnaval, essa que foi muito difícil de eu conseguir a data dessa pintura, creio que esteja bem representada aqui, mas não tenho certeza, porque muitas vezes as datas você encontra a mesma tela datada de diferentes. Festa no Subúrbio, também engraçada, né? A composição é muito legal, com grupos de pessoas conversando e dançando. Três mulheres. Aqui, ó, nós começamos a ver aquela composição que eu falei ali atrás, né? A figura humana forma um bloco único. Isso é uma característica da obra de Cavalcanti, que eu não lembro de outro pintor que fosse assim, né? Parece que é um corpo só. A humanidade está representada como um corpo só. Uma está nua, a outra está com uma saia e a outra com uma saia mais curta, mas ambas formam a composição é muito interessante. Aqui nós só chegamos no ápice desse tipo de coisa. Essas quatro mulheres, você vê que a tela ela é retangular, mas ele compôs de forma que as pessoas formem um todo único, né? É muito interessante isso daí, né? Como a dizer, mais ou menos, que essas prostitutas que estão aí, elas não têm identidade. Uma maneira de falar isso daí
foi fazendo com que elas perdessem a sua individualidade. Isso aí não sei se é delírio meu, né? Vocês podem falar, pô, o Ivan tá delirando nessa parte. Mas eu fiquei pensando, por que que alguém comporia um quadro dessa maneira, né? Cara, onde parece que não existe o fim de um corpo, existe uma continuidade da, 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 da composição. É para mostrar que, desculpa falar assim tão friamente, mas tão cruamente, mas que as mulheres eram apenas carne exposta ali, né? Que elas não tinham a sua identidade preservada. Aqui uma brincadeira dele, né? Fazendo uma brincadeira com o famoso quadro do Botticelli, no Nascimento de Vênus. Ele também pintou a nossa Vênus acaba de sair do mar, só que em vez de uma concha, ela está num tecido e amparada por três pescadoras. Como é que eu sei que elas são pescadoras? Porque elas estão na beira do mar. E é interessante, né? As ninfas que estão na pintura do Botticelli estão ainda cheias de algas. Aqui não, aqui elas são plásticas, voluptuosas, sensuais. É mais ou menos como dizendo: olha, isso aqui é o jeito que nós brasileiros encaramos essa pintura. Às vezes, assim, é necessário para que você reafirme uma brasilidade que você consiga passar um recado um pouco mais agressivo, vamos dizer assim. Esse daí é uma brincadeira, mas uma brincadeira plástica muito legal. Esse quadro eu encontrei com dois nomes na internet, não consegui saber qual é o certo, colonos ou ciganos, mas também a gente começa a entrar na sua fase mais social agora, onde ele vai dar ênfase a trabalhadores. Nós vamos ver isso daqui claramente. Uma gafieira, uma dança de gafieira. Olha, quando eu cheguei em São Paulo ainda tinha muitas gafieiras, eu nunca cheguei aí em nenhuma, bem que eu gostaria, não é que eu estou... E famoso Bar Avenida, que ficava ali na Ipiranga, onde você ia para dançar, entrava com um ticket, e as moças perfuravam o ticket, e a cada dança você pagava para dançar com uma mulher, e na saída você pegava a quantidade de danças que você tinha feito, você levava no caixa e pagava. Tinha uma coluna para cerveja, bebidas, tal, e uma coluna onde as danças eram perfuradas. Isso ainda chegou até 1960 e poucos no Brasil. Bom, agora também, assim, na minha opinião, essas pinturas que vêm agora, elas são o ápice da pintura de Di Cavalcanti. Esse quadro é eu não tenho nem palavras, né? Como é que ele consegue fazer uma coisa tão bonita, com tão pouca representação, com tão pouca uso assim, sem recursos, mas a beleza vem pela própria aptidão do desenho, né? Que a gente vê que ele desenhou primeiro o rosto da moça para depois complementá-la. Um retrato de Noêmia Mourão, também, que nós vimos, foi casado também com ela. Olha a plasticidade dessa obra também, né? Que maravilha. Engraçado que a favelas, as comunidades, elas estão por trás só para fechar o quadro, né? Ela está numa varanda, mas toda a ênfase está dado na figura feminina. Esse quadro também é uma coisa linda, né? Um retrato que ele fez. Mulheres protestando, como eu falei, ele começa a sua parte mais de protesto social. Retrato de Maria Assunção. Essa Maria Assunção eu fui pesquisar porque não sabia quem era. Ela é uma galerista mexicana que foi casada com um monte de pintores e revendeu e depois doou tudo lá para os museus mexicanos. Ela teve muitas obras de arte. Eu não sei, eu não consegui averiguar como é que eles se conheceram, mas também esse quadro, na minha opinião, é uma obra-prima no captar a essência e a alma da pessoa. Arlequins, de 1943. Pescadores, olha, os peixes aqui começam ainda são peixes bem delineados, bastante tinta, mas já agora nós vamos entrar na fase descendente. Nós estamos atingindo aqui, lembra que eu falei que ele passa por um máximo de tinta, depois diminui ao longo da sua velhice. Aqui, com 47 anos, ele atinge meio que o ápice desse tipo de pintura.
Muito bonita também essa pintura, né? Com só detalhes em vermelho. Moça com véu, agora, aqui ele volta a estilizar outra vez e a compor a cena de uma forma mais iconográfica, com os elementos separados, nós vamos ver isso já já também com mais detalhe. Uma foto aí uma mulher com gatinho em, em ouro preto. Olha essa tela aqui, que interessante, embora a imagem é muito ruim, mas a composição, lembra que eu falei que aqui também há uma perda de identidade. As pessoas se confundem com a rede. O trabalhador sobrepõe-se ao indivíduo. Todos são pescadores, não há individualidade. De certa maneira, a sociedade capitalista ela padroniza as individualidades em função das suas profissões. Muito bonito também, né? Sempre com aquele olhar mais melancólico, a voluptuosidade do quadro fala por si. Dá a impressão que tem um celular ali, né? 1947, não, é a base do vaso mesmo. Uma marinha, aqui que tá aqui em São Paulo, está lá no prédio do MAC. Zuíla, que era uma conhecida dele também, uma menina. Maternidade. Agora, ele vai fazer um movimento, terminando os anos 40 e entrando para os anos 50, ele vai fazer um movimento em direção ao cubismo sintético. Só recordando, o cubismo teve dois movimentos meio paralelos, o cubismo analítico e o cubismo sintético. O cubismo analítico é aquele que as feições, os objetos são representados sob diversas óticas, fazendo uma espécie de duplicidade do objeto. E no sintético, os objetos são reunidos novamente, mas em função de seus contornos e de seus elementos gráficos. Uma baiana, ainda de forma bem clássica. Pescadores, uma outra. Ó, os peixes agora já começam a não ter mais tinta. A gente pode notar isso daí. Ele volta aquele grafismo dele, assim, aquela caricatura dos primeiros anos. Essa daqui fica muito claro isso, né? Não tem empastamento, não tem tinta. O que tem é a composição é fracionada, as cores são fracionadas, quer dizer, o braço da pessoa passa a ter duas cores, a sombra do braço se reflete em cima do rosto, as cores não têm mais uma representação da realidade dramática, e ele aqui começa, de certa maneira, a flertar com o abstracionismo, né? Mas, embora ele repudiava, mas a gente começa a ver como as formas aqui são estilizadas e são ah, colocadas em separado, vamos dizer assim. Uma outra pintura ainda clássica, muito bonita também, né? Com aqueles elementos de plasticidade que eu já comentei. Aqui a mesma coisa, também a forma de pintar com uma identidade que remete a um desenho e uma composição toda misturada. Aqui está mais claro ainda, né? Você lembra daquele primeiro carnaval que apareceu? E olhem esse agora. E se esse quadro não se aproxima do cubismo, né? Fica muito claro para a gente essa proximidade. Mulher com chapéu amarelo, bonito quadro. Tem na varanda, aparece lá uma porta entreaberta e uma mulher elegante passando, enquanto uma mulher nua à vista de longe. Outra vez também, esse quadro é muito famoso também, tá? Dentro daquele elemento que eu falei. Vocês estão vendo que forma quase que uma tapeçaria, é quase que um painel de vitral, vamos dizer assim. Os elementos são destacados e a verdade da cor deixa de ser representada. Quer dizer, você vai formando a cor de acordo com uma imaginação do pintor. Aí também uma volta à caricatura, né? Olha, a gente vê que esse desenho é um desenho caricatural e ele fica alternando. Essa mulata é muito bonita, é um quadro muito bem conseguido.
do ponto de vista de diagramação, vamos dizer assim. A composição, ele mesmo chama de composição, olha, é uma composição naquele estilo que eu já expliquei. Uma mulher na varanda, mesma coisa. Você vê como é que a pintura dele vai perdendo. Você lembra aquela voluptuosidade daquelas primeiras mulatas que a gente viu lá atrás, tal? Ele praticamente se perdeu isso. Agora é apenas uma imagem mesmo. Ele, ao longo do tempo, não tinha volume, ganhou volume e agora perde volume. É, camada de tinta era muito tênue, depois passa a ser muito pintado o quadro e agora ele volta novamente a ser, a ser com pouca tinta. Em compensação, o quadro ganha a sua diagramação de tinta, vamos dizer assim. Aqui está claro outra vez, ó, esses trabalhadores, os trabalhadores não têm rosto, né? Os trabalhadores, dentro de uma sociedade capitalista, são manequins que permanecem aí trabalhando. Aí ele vai para Veneza, faz uma pintura muito tradicional, porque a técnica nunca lhe faltou, né? Quarto de pensão. Olha esse peixe agora. Lembra daquele primeiro peixe que eu pedi para vocês guardarem? Olha, esse peixe não tem mais substância, né? Parece um peixe que já foi comido e ficou só a própria pele do peixe. Então, a composição aqui é rainha. O peixe deixou de ser o elemento importante. Ele tem a mesma camada que a uva e dos demais elementos. A forma de enquadramento também é muito mais elaborada, porém a pintura perdeu aquela força do empastamento que eu mostrei no outro peixe. Aqui também fica claro isso daí, olha, quando ele começa a formar essas manchas coloridas, vai se aproximando também, como falou lá o crítico, um pouquinho do fauvismo, né? Que era a pintura do Matisse, que tinha essas manchas de cor exageradas e que não condizem com a realidade. Uma quadro também de composição, né? A gente vê claramente aqui, interessante o quadro também, um quadro com os ícones da macumba e com os elementos usados. Favela, mesma coisa. A favela passa a ser apenas um puzzle, né? De cores e de formas. Ela não tem mais aquela representação de realidade que a gente viu na década de 40. Mulher e gatos, mesma coisa. Os gatos aí, eles são quase uma paródia, vamos dizer assim, de gatos, né? Eles são apenas esboçados e não mais têm. Parece que eles não existem dentro de um campo real, mas sim dentro apenas de um campo imaginário. Mulheres no balcão, aqui interessante também, né? As mulheres em primeiro plano, nuas, e os homens todos indistintos aqui, com feições rudes e grotescas, provavelmente aguardando que elas desçam a escada. Um outro quadro bonito, você vê que vai e volta um pouquinho, mas a gente está vendo esses movimentos que eu estou descrevendo. A espera, outro quadro mais ou menos da mesma linha. Esse navio negreiro, eu vi esse quadro pessoalmente, estava à venda numa galeria aqui em São Paulo. Se não me engano, foi vendida por várias dezenas de milhares de reais, né? Várias centenas, desculpa, de milhares de reais, e realmente era a imagem não dá nem pálida ideia do que era, porque ele era muito grande e devia ter mais de 3 metros de comprimento, e esses detalhes eram espetaculares. Olha aqui, essa pintura vamos falar assim, é a consagração do elemento de composição em detrimento da cor e do volume. As grades, elas ganham um corpo no quadro que você vê, as pessoas são detalhes agora. A composição é que é rainha, né? A própria cor, esse roxo esmaecido que ele usou, não tem muita coisa de realidade. É mais um quadro onde se explora as relações entre o espaço
e suas formas geométricas. Muito interessante. Aí um vaso de flores e pombos também, dentro daquela mesma linha. Duas mulatas na varanda, uma figura feminina, continuava pintando bem, mas sem aquela exuberância que a gente viu na década de 40. Essa aqui, as mulatas, tá, esse está no, no Palácio do Planalto. Aí, no dia 7 de janeiro, ele recebeu 7 facadas, e eu não sei se ele já foi restaurado ou não, mas ele sofreu 7 furos. Um vândalo perfurou. Eu acho que quem perfura patrimônio nacional devia ser perfurado 7 vezes também. É, eu acho que atentar contra o que for pode ser problema político. Agora, atentar contra a arte, na minha opinião, é um crime muito maior. Duas mulatas de vestido colorido, também aqui a gente vê. Essa provavelmente esqueci o nome dela, já vai aparecer. Uma mulata, a Montini, ele se apaixona no final da vida. A composição é muito bonita também. Esse quadro, muito famoso também, assim, sempre ganhou destaque. Você vê que aqui ele traz para primeiro plano esse menino. Ele é um quadro com características expressionistas, porque o foco no quadro não tem nada a ver com aquela cena que se passa lá atrás, nem com os dois meninos que estão aí só como elementos de composição. A expressão do menino perante a vida, e enquanto ele segura esse galo aprisionado, provavelmente para levá-lo a uma rinha, é um quadro que aproxima o de Cavalcanti de uma função expressionista, de uma feição expressionista, desculpa. Uma mulata em fundo verde, muito lindo. Arlequins também, a composição é, é rei, vamos falar assim, na composição é rainha da coisa, não se vê praticamente Arlequim nenhum mais. O que se vê são os elementos da composição se destacando. Aqui, ó, é, garrafas, potes, cubos e cadeiras. Esse quadro também flerta um pouquinho já com o abstracionismo, embora ainda as figuras remaneçam. Um outro carnaval, onde também ele pintou várias vezes esse tema, foi muito difícil ordená-los cronologicamente, mas aqui você vê também o rei aqui é a plasticidade do colorido, do colorido do Brasil. Esse é um quadro muito interessante, e eu chequei várias vezes o seu ano de pintura. Eu não sei se é um protesto contra o homem e a máquina, mas é um quadro de difícil interpretação, né? Lá atrás a gente vê uma figura careca, aqui na frente uma mulher bonita, toda pintada e maquiada, duas, aliás, né? E uma máquina de escrever e uma tela, pelo jeito ali. Esse quadro, muito difícil a sua interpretação, não consegui, para ser sincero. Mulheres, Flores e Arara, olha que beleza de exemplo de brasilidade, de plasticidade de composição também. Uma serigrafia, ele não foi muito de fazer obras de reprodução seriada, mas aqui uma serigrafia muito estilizada. E por último, agora, ele vai se aproximar bem do Picasso, como vocês vão ver aqui. Essas duas mulatas ainda têm uma composição bonita, né? Assim, uma composição duplicada, muito bonita, uma natureza morta, um autorretrato, provavelmente já estava doente, a gente vê pelas próprias feições dele, estão emaciadas, assim, né? E a maneira que ele se representa também, com esse olhar, o mesmo olhar, é verdade, de seus quadros, mas a sua roupa também, passa todo um quê de melancolia e tristeza. Garota de Ipanema, um quadro. Esse aí está datado lá, 70, ó. Provavelmente encomendaram esse quadro para ele, né? Mas é interessante, esse era o jeito que ele via a juventude. Já, nesse caso aqui, ele já tinha 73 anos, estava quase já morrendo. Marina Montini, que eu falei que ele era apaixonado por ela, a última paixão da vida dele. Cena onírica com 6 mulheres. Fiquei pensando, né? O cara com 74 anos, a única
seis mulheres só pode ser uma cena onírica mesmo. Com certeza não seria uma realidade. Mas é muito interessante que ele conta também que ele sonhou com essas seis mulheres, seriam súcubas, vamos dizer assim, e aí ele as representou. A mais à esquerda é praticamente uma entidade mitológica, né? Desnuda e com aquele cocar. A mais à direita é uma representação ah, afro, né? Pela maneira como ela está vestida, e as do meio, aparentemente a mais à direita, aqui no canto inferior, é a Marisa Montini, que ele tinha uma paixão nessa época, acho que mais platônica do que física, e uma outra deusa ali também, com os seios de fora ao centro da composição. Uma Natureza Morta, de 71, um Baile Popular, de 72, interessante também a composição. Uma Figura Feminina com Colar, onde ele usa e abusa da cor e da sua capacidade de representação. E aqui, ó, uma mulata no sofá. Deu a perceber que aqui o quadro praticamente ele é um desenho pintado, né? Mesma coisa aqui, olha, o gato não tem mais profundidade nenhuma. É interessante, né? Como nós saímos de um artista que iniciou a carreira como caricaturista, pugnou a vida inteira para ganhar volume durante a sua vida, e agora, no final da vida, ele abandona o volume, já tendo-o dominado. Isso que é importante dizer. Somente podemos abandonar uma coisa depois que a dominamos enquanto arte, diferente de alguns pintores que não dominam e estão sempre permanecendo com as suas porcarias a vida inteira. Uma mulata, ele mesmo chamou, né, mulata picassiana, porque entra aquele lado estilístico que eu te falei, e o último quadro que ele pinta é esse daqui, Figuras Picassianas, olha, também o título ele mesmo que deu, se aproxima do cubismo, e as tintas são rarefeitas, ele volta a pintar com bastante cor, mas também de forma rarefeita e recompondo, decompondo a pessoa e a recompondo dentro de uma coisa que se aproxima do cubismo sintético. Encerramos, vamos ver aqui o Di quando era criança, ali pequenininho, à esquerda, depois com os pais, menininho ainda, no colégio militar, pintando, a Noêmia, ele pintando outra vez, ele ia uma foto já bem, cabelos brancos, próximo da morte. Eu vou pular essa completa cronologia de vida. Eu costumo fazer isso nas apresentações. Eu costumo deixar para quem quiser explorar depois com mais detalhes. Não vou. Eu acho que a gente viu a cronologia dele em sua obra, o que é muito mais rico do que ver o índice estatístico. Mas quem quiser, aqui tem uma pesquisa, ano a ano, o que ele fez. Essa pesquisa, para mim, foi interessante para tentar ordenar as pinturas em função dos anos que elas foram feitas, tá? E quem quiser depois ler com bastante calma. E é isso, gente. Obrigado pela paciência e pela atenção de vocês. Muito bom, Muito bom, Ivan. muito Muito bom bom mesmo. mesmo, Ivan. Parabéns. Obrigado. Maravilhoso, Muito Ivan. bom, muito bom. Parabéns, Show! parabéns, Fran. Oi, Show. Ivan, você podia descompartilhar? Descompartilhar, tá? Pronto. Muito bom. Apresentações cada vez melhores que as anteriores. Terrível. Muito Que bom. Oi? pesquisa, hein? Cada apresentação melhor que a outra. Terrível. Muito bom Obrigado. mesmo. Foi um Muito passeio bom. como se estivesse num museu e fosse vendo só o dia, o É. tempo todo. Mas é quase uma viagem. Muito bom. A ideia foi essa mesmo, Lúcia. Assim, a ideia foi tentar. Assim, você vê que, primeira coisa, Fazer fiz em uma hora, espacial. uma apresentação bem leve também, né?
porque a gente chega de apresentação pesada. Eu vou ter outras ao longo do ano em que eu vou encher o saco de vocês, desculpa a expressão, mas vocês dão Ah, apresentações que bom, pesadas, ótimo. densas, para debate. Essa é uma apresentação para a gente sair de alma lavada, né? É, muito Verdade. bom. Muito bom. Tuta, tá com a palavra. Muda. Tá sem Tuta. som. Já Tá sem muda. som. Puta, Então, muda. ele merecia ter um museu, assim como tem na Holanda, tem um museu do Van Gogh. Aqui a gente devia ter um museu de Cavalcante. Exato. Eu não sei Sem por onde dúvida. andam as obras dele, se estão espalhadas pelo Brasil, estão espalhadas no mundo, ou estão concentradas em algum lugar. Você sabe, Ivan? Olha, como eu falei, ele pintou muito, né? Ele tem É, 9.000 pinturas. Eu acho assim, eu não lembro de outro artista ter pintado tanto. Eu acho que tem muita coisa, mas interessantemente não tem muita coisa dentro de museu, né? Você tem toda a razão, é. Tuta. É assim, não lembro do Museu Nacional de Belas Artes se tem coisa dele lá no Rio de Janeiro. Ah, quando tem um, dois É, quadros. um, dois, tem razão. Eu falei, o MAC USP aqui tem dois, também são quadros bem, assim, como é que fala? Não é do melhor que ele produziu, né? Então, assim, Aham. infelizmente, eu acho que é um pintor que, em função até de sua valorização, ele foi, valeu muito dinheiro. Ô, Rui, você quer acrescentar alguma coisa sobre livros? Não? Ah, eu acho ele fantástico, esse pintor. Quer dizer, e as gravuras que eles, nesse livro, A Morte e a Morte de Quincas de Berro d'Água, É, ele faz 6 aham. gravuras, Maravilhosos. quase que monocromáticas. Quer dizer, ele usa só 2 cores. Ele era realmente um grande talento. Uhum. Vou contar uma vantagem aqui, o Ivan. A Sim. minha mãe foi cunhada do Oswald de Andrade, foi secretária dele, naquele período em que muitos desses pintores iam na casa do Oswaldo. E a minha mãe veio de Piracicaba e morou lá um tempo. E o Di pintou a minha mãe. Eu tenho um Ai, que retrato legal. dele. É. Uau, incrível. Não, Você tem? Minha mãe foi uma mulher muito bonita, ela tinha um porte assim muito bonito. Então, o Di pintou a mamãe. O Bruno Jorge fez uma cabeça em terracota dela, que é lindíssima. O Aham. Nóbrega pintou a minha mãe. E quem queria muito pintar a minha mãe, e ela disse que ela ficou com vergonha de ir ao ateliê, era o Lazar Segal. Puxa. Uau, incrível. Olha. caramba. É. Você Ela tem disse, fiquei alguma com dessas vergonha de ir pinturas? lá. O quê? E aonde estão Você tem alguma essas dessas Estão obras? obras? aqui, estão comigo. Ah, Maravilha. você Você precisa precisa mostrar, mostrar, por então, favor. que Mostra pra gente ver. interessante. Eu vou fazer umas fotos e ponho aqui. Tá ótimo. Tá Legal, muito ótimo. bom. Quem mais gostaria de fazer Ah, alguma e pergunta? outra vantaginha que eu vou contar. Quando o Di estava já meio no final, estava um pouco doente, ele veio consultar meu pai, Bom, que era médico, incrível. nefrologista. Então ele veio aqui em casa, meu Uhum. pai tinha consultório em casa, consultar meu pai. Não serve A para gente viu nada que contar ele. essas vantagens, porque Ah, eu não sou minha mãe, nem meu pai, Muito Ô, bom. nem estive Tuta, presente. Mas, escreve um enfim, livro dessas memórias É maravilhosas, mesmo, é tem né? mesmo. muita coisa mesmo. Você devia de Muito Eu tenho bom. escrever, muita história sabia? mesmo, muita história para contar. Você sabe uma coisa? Eu estava pensando a gente montar uma série que seria álbuns de família, onde Ah, cada um falaria sobre a sua família. Quem tiver afim, eu acho que seria uma coisa interessante. Enfim, Acho seria que bacana sim. mesmo. Seria bacana. vou colocar aí um questionário para ver quem topa. E aí a gente Aham, marca. Eu acho que seria muito legal. Pode ser uma ou duas pessoas por aham, sessão. Seria muito legal. aham. Mas aí a Tuta vai apresentar 5 vezes. É, isso. A turta vai ter Não, que. o Ari, eu mais conto vantagem do que tem verdade nisso tudo, mas enfim, Mas não vale, É não claro vale que o tem fato, verdade. vale a versão. Muito é bom. verdade. Legal. Ótimo. Tá bom.
Muito E bom, aí? Ivan, muito Obrigado, bom mesmo. obrigado, gente. Muito bom mesmo. Tem mais alguém que gostaria de fazer algum comentário? Acho Só que que nós foi temos. maravilhosa a exposição do Muito boa mesmo. Ivan. Achei que Obrigado, foi gente. muito Obrigado. legal. Excelente, excelente. Obrigado, Foi gente. Muito mesmo. boa. Ó, Wagner, tá vendo? Ó, fiz a apresentação, inclusive, do tempo Foi Recorde. ótimo. bem, bem Ó, leve, tá bom? Agora, como diz o outro, ó, Wagner, eu fico com um saldo ainda de 45 minutos para a próxima, hein? é Tá certo. verdade. Tá certo, Tá ótimo. tem Muito razão. bom. Wagner, Olha, marca na na semana que caderneta. vem. Hã? Diga, fala. Marca na caderneta, que ele tem um saldo de Tá 45 bom. minutos. Tá. Olha, na semana que vem, nós vamos ter uma apresentação da Batia, ou Batia Coin, enfim, eu nunca acerto. O Ari que sabe como é que fala direito o nome dela. É Bátia. Katsushita Bátia. Okuzai, The Wave. Ela vai fazer uma apresentação sobre aquele quadro que é da onda, The Wave, das ondas, sabe? Sim. Do Katsushika Foi Okuzai, com ele. ok? Isso então vai ser na próxima semana, tá? Então é Uhum. isso. O Roberto, Ótimo. ele estava fazendo a semana, daí o Ivan topou substituí-lo. Ele está com problema de família, com a filha no hospital. Então, enfim, ele está meio fora de combate nesses dias aqui agora. Tá bom? Tá? Ok, gente. Muito bom. Ok. Muito Um Muito obrigado abraço, gente. bom. por Muito bom, Ivan. ter Obrigada, antecipado. Ivan. Obrigado vocês pela paciência. Tchau, Obrigado. Obrigada, obrigado. Ivan. Valeu. Tchau, tchau. Obrigada, Valeu. Ivan. Até Valeu. mais. Um abraço. Boa noite.